Bom dia, Deus. Jesus aqui, sou Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, por a todo momento colocar os teus anjos, tuas carruagens de fogo, protegendo a cada um de nós dos mentirosos da mentira, colocando-nos em segurança, mesmo que haja guerra no mundo, nós estaremos em segurança, porque o Senhor é o Deus dos deuses, é o Senhor dos exércitos. Estaremos sempre protegidos, amém? Confie em Deus, único que pode proteger de tudo e de todo mal que há no mundo. Abandona a mentira, nunca troque Deus por poder nem por dinheiro. Confie em Deus e não em governos, amém? Neemias capítulo 7, versículo 3. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias 372. Os filhos de Arã 652. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe 2.818. Os filhos de Elão 1.254. Os filhos de Zatu 845. Os filhos de Zacai 760. Os filhos de Binuí 648. Os filhos de Bebai 628. Os filhos de Asgade 2.322. Os filhos de Adonicão 667. Os filhos de Bigvai 2.067. Os filhos de Adim 655. Os filhos de Ater de Ezequias 98. Os filhos de Assum 328. Os filhos de Bezai 324. Os filhos de Arife 112. Os filhos de Gibeon 95. Os homens de Belém e de Netofá 188. Os homens de Anatote 128. Os homens de Bet Azimavete 42. Os homens de Kiriat Jearim, Kefira e Berote 643. Os homens de Ramá e Geba 621. Os homens de Micmais 622. Os homens de Bet-Ai 623. Os homens do outro Nebo 52. Os filhos de outro Elão
1.254, os filhos de Arime, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lobe, Adide e Ono, 621, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadimei, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmom, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaiote, os filhos de Queróis, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidei, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquibuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Tamar, os filhos de Neziá, os filhos de Atifá, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peridá, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel Melá e Tel Arsá, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado de seu nome. Estes buscaram o seu registro nos livros da genealogia, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736 e os seus mulos 245. Confie em Deus, único digno de adoração. Não tenham medo de guerras, nem rumelo de guerra, porque Deus
nos protege com seus anjos de fogo.